Então, semana passada, a discussão era do segredo lá oculto aos sábios e prudentes, e que, na verdade, a gente percebeu que para que a gente consiga adentrar ao conhecimento, a gente precisa de humildade, porque sem humildade, a gente fica fechado em nós mesmos e nada cabe. Fazemos isso como uma proteção. Porém, aquilo que inicialmente parece uma proteção, depois vira o grande mal. Então, por incrível que pareça, o medo de sofrer faz eu me proteger, mas essa proteção me leva a um sofrimento muito maior. Então, hoje, o próximo item, que começa, então, a instrução dos espíritos, eles vão discutir mais particularmente o orgulho e a humildade. Só que para a gente iniciar essa discussão, eu fiquei lá buscando como a gente ia começar, porque, na verdade, é um texto grande, com bastante informações, né? Quando ele falar do orgulho, a gente vai se encontrar perfeitamente. Quando ele fala da humildade, a gente usa a imaginação. Então, eu falei, vamos começar ao contrário. Então, eu trouxe um vídeo bem pequenininho, que para mim é o seguinte. Então, primeira coisa que a gente vai tentar fazer no vídeo. A história é bem simples mesmo, mas a gente tentar sentir o que a história traz para o nosso coração. E quando eu fui ouvindo, então para mim ficou mais ou menos uma coisa assim, É um espírito humilde contando uma conversa entre dois espíritos humildes. E aí a gente vai depois começar a ver características disso e como isso desenrola. Isso aconteceu lá em Uberaba, num encontro que teve de não sei quantos anos do desencarne do Chico, e era um encontro que chamou o Encontro dos Amigos do Chico. Eram as pessoas que trabalhavam com ele lá na Casa da Prece e passavam a madrugada toda, e com as quais ele contava as histórias da vida, os acontecimentos dele. Então, a gente vai tentar, desligar de qualquer coisa para a gente poder entender com o coração essa história. Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos, e quando ele falava, o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Tio Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que Nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava: meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros, veio de Fortaleza, Manaus, e ele mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí.
Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro, que dá, depois ele dava um nó. Aí eu falei, bom, agora acabou. Aí o Chico falava, agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira assim, né? Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava, agora acabou. Aí o Chico falava assim, agora para as nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava, qual, tio Chico? Aí o Chico falava, aquele da moça que você ia roubar. Ele falava assim, ah, tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de casimira, ele botoava o seu único botão, apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava esfervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho. Menina, penteie o cabelo. Joga as tranças para cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque os lábios dilatavam, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesses anos todos eu nunca consegui ver, ele jogava dentro do embornal e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava uma mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava na torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. E hoje, quando eu estava terminando
com saudade de Jesus, eu tive a impressão de que ele atravessou o corredor. Chegou até perto dessas flores e disse: conta a minha história para eles, senhor. Eu nunca soube o que era esse senhor que ele me chamava, né? Um dia eu sonhei com ele e eu falei assim: ô Jorge, o que é esse senhor que você fala? É senhor? É seu, a forma deturpada de senhor? Ele tinha um jeito de olhar assim meio para baixo, né? Ele falava: senhor para mim quer dizer senhorzinho. Meu povo, o que acontece quando a gente ouve uma história de sentimento que é extremamente diferente do nosso? Ó, a história é diferente, extremamente diferente, a história de muitas pessoas que a gente já cruzou aí na rua? Não. Por quê? A história conseguiu nos emocionar de alguma forma. O que é a característica de quem está falando da história? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Ó, qual era o tom da fala do orador da noite? Quem escutou a história? Ó, uma das características dele, ele tentou, de alguma forma, esconder os julgamentos que ele fez durante o tempo que conviveu lá. Quem tem a capacidade de assumir erro é o quê? Humilde. O orgulhoso esconde, porque gente orgulhosa só acerta. E vê que ele conta assim, ó, fiz. E entendi que ponto falhei. E vê que é com uma certa tranquilidade. Então, quando a gente começa a pensar na humildade, a gente precisa de contato com quem é, para avaliar o que eu ainda não dou conta de fazer. Quando a gente erra, é tranquilo para a gente assumir para todo mundo e falar assim: nossa, gente, errei, julguei, apontei, falhei. Nossa, olha que coisa estranha, olha o que eu penso ainda. O que a gente faz com tudo isso? Esconde. Então, ó, vê que ele, de uma forma muito tranquila, ele vai mostrando a parte dele. Então, vê que assim, ó, ele não falou da vida do Jorge, ele não falou do Chico, mas ele falou do ponto de vista dele, diante da oportunidade de conviver nessa história. Então, vê que ele vai mostrando ele na história. Então, ele não falou, o Jorge era isso, ele falou assim, ó, eu pensava isso dele. Então, e vê que por mais que ele conte, a história vai ficando leve, porque isso é a leveza da humildade. É reconhecer o exato tamanho. Sou eu que estou lá e tenho esse limite, mas eu faço o melhor que eu posso, enxergo o erro e tento corrigir. E vê que quando sai com esta simplicidade, a gente vai se envolvendo.
Vê que não tem nenhum momento que parece que ele tem nenhuma preocupação com a fala em si, com a construção, se está bonito, se não está. Ele vai falando, né? Então, isso era bastante importante para a gente começar comparações. Depois, o outro ponto é que uma das insistências do texto agora é o quanto ainda a gente se confunde com a apresentação material da situação. Então, muitas vezes a gente faz um pré-julgamento ou um julgamento efetivo porque a pessoa está nestas condições. Agora vamos combinar. Qual o nível de merecimento de um espírito para ser acolhido imediatamente no pós-morte por Jesus? Então, Jorge era um espírito diferenciado, mas que, entre nós, provavelmente ia ter o mesmo tratamento descrito ali. O máximo que a gente ia dar era uma esmola para a gente se livrar logo da história. Por quê? Porque é mal cheiroso, porque, na verdade, a gente fala assim, não vou perder tempo com essa conversa, que isso não me leva a lugar nenhum. Mas qual a vibração desse espírito? Quem é ele? Que vem dessa miséria, num sentimento de gratidão a Deus pelas coisas do caminho. Então, é o ponto de vista por onde ele está vendo a vida. Então, quer dizer, o que importava para ele a extrema miséria que ele vivia? Provavelmente, mas nem... Porque você vê, ele fala do céu, ele fala da flor. Então, assim, ele vai falando de uma gratidão à vida, que se a gente for olhar para a vida dele, você vai falar assim, agradecer o quê? Então, mas ele tinha todos os motivos para agradecer, né? E aí o ponto do Chico, né? Que isso é uma coisa que eu já tinha ouvido, eu penso que é um desafio. Toda vez que a gente fala isso, as pessoas ficam chocadas. Mas é fato. Gente humilde não tem nojo de gente. Nojo está ligado ao orgulho. Então, quando ele fala assim, o Chico não se esquivava hora nenhuma, porque eles ficam muito além do que a questão material apresenta. Tem uma história que fala que o Chico foi no barraco e a senhora serviu uma sopa para ele, tinha uma asinha de barata boiando. Ele tomou a sopa. Gente, não foi disso que ele morreu. Difícil vocês encontrar alguém que morre por conta de asa de barata. Mas de ódio vocês vão ver. De orgulho a gente vai ver. Então, essas são algumas coisas que a humildade traz. Aí vocês vão falar assim para mim, é uma questão de higiene. Também acho. Mas às vezes a gente passa do ponto. Porque a gente é nojento. E isso é orgulho. Tem uma outra forma difícil do orgulho. Não dou conta de gente doente, me faz mal, ora em casa. Cuidado, isso chama esconderijo. E é perigoso. E essa desculpa, às vezes, eu uso com os próximos, mais próximos da minha vida. Então, cuidado. Porque essa é a leveza da humildade. Ela transita em todos os lugares, simples, sem chamar a atenção. Pois, eu até esqueci o nome do homem, mas é o seguinte, é enorme essa palestra, eu peguei só a história do Jorge, mas ele vai contar várias coisas que o Chico faz, porque, assim, de verdade, para nós aqui na Terra, enquanto espíritas, é a marca do espírito mais humilde que a gente conheceu. Eu acho que é um pouquinho antes que ele fala, quando o Chico já tinha 80 e pouco, que vinha, assim, aquelas sei quantas mil pessoas e que ele não parava de trabalhar enquanto as pessoas estivessem lá. E ele fala que era uma coisa assim, tinha gente que só queria ir para beijar as mãos do Chico, mas o Chico retribuía e beijava a mão de todo mundo. E ele fala que teve um dia, quando ele olhou, o Chico já estava com a boca esfolada, porque assim, as pessoas beijam ele beijava as 4.000. Ele esfolou e começou a sangrar. Aí esse senhor ia lá, limpava, né? E ele continuava. Aí ele falou, Chico, mas Chico,
Por que você fica fazendo isso? Por que você beija as mãos? Ele falou assim, porque minha fraqueza não deixa eu beijar os pés. Que isso era a vontade dele. Então, a gente precisa se situar que, humildade é extremamente leve. E ela vai envolvendo, a gente vai emocionando com ela, mas não é de dor. Porque pode ver, eu tenho certeza que ninguém chorou de dor. Ninguém fez assim, ai, coitado desse Jorge, que miséria. Gente, isso é orgulho. A gente admira e fala assim, como eles conseguiram superar com essa leveza uma situação tão desafiadora. Tá? Então, isso é o que a gente precisa sentir da humildade. Como eu já sabia que para mim seria difícil a tradução, agora vocês sentiram. Agora o texto é teoria. Porque como eu não vou saber levar vocês no caminho que eu nunca transitei. Então, agora é só teórico mesmo. O que vocês sentiram é a definição perfeita. Tá? Que é isso que nós vamos ter que lutar para conquistar. Então, vamos lá. Quem vem escrever o texto, que é relativamente grande, é Lacordaire. Lacordaire é nome de um monte de escola. Ele foi um grande pensador. Ele era extremamente ligado à Igreja Católica. E, logo que ele morre, ele já tinha uma certa evolução. Ele veio para fazer uma abertura de pensamento. Ele já começa a auxiliar Kardec com textos psicografados para compor a codificação. Então, quando a gente ouve falar de Lacordaire, é um espírito que veio lá por volta de 1800 e tanto, quando estava tudo acontecendo, ele já estava indo e sabia exatamente o contexto da Terra, mas extremamente adiantado em relação ao nosso esclarecimento, porque ele vem fazer esse auxílio. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, olha só, nós estamos lendo um relato de um espírito da esfera crística que tem um poder de síntese e clareza. O que ele começa fazendo? Primeiro nos chamando de amigo, se igualando, já definindo assim, se eu sou qualquer coisa, vocês também são ou serão, então já está tudo certo. E reconhecendo Deus e a necessidade dele de auxílio para cumprir o compromisso, a missão que ele recebe de esclarecimento. Que aquela certeza, se eu posso, é porque Deus me permite. Eu, sem essa proteção, não posso nada. Então, é esse reconhecimento de todo o tempo do que é a extrema bondade, a suprema inteligência que o ser vai entendendo. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Então, olha só, se eu não conquistar a humildade, como eu vou conseguir fazer caridade? Qual a chance? Tem alguma? Sim ou não? Vocês têm certeza que não ou pode ser que não?
Qual que é a ligação de humildade com caridade? Vocês estão tudo de mal de mim hoje? Vocês combinaram? É? Ó, vamos lá. Qual que é a ligação de humildade com caridade? Eu imagino que a pessoa humilde, ela não é o centro das coisas, né? Ela se coloca numa posição muito mais... não me vem a palavra, assim. Então, ela é secundária. Então, ela consegue enxergar o outro, né? Coisa que quando a gente não... Né, nós não somos humildes, a gente nem muitas vezes vê. Então, como que a gente vai fazer caridade quando a gente nem vê o outro, né? Eu acho que o humilde, ele vê, né? Essa é a minha percepção. Lu, eu acho que pode ter uma caridade sem ser humilde e uma caridade sendo humilde. Você dá para ficar livre da pessoa ou você dá para ser humilde de coração. Eu acho que tem os dois lados. Quando eu dou e me livro da pessoa, qual é o sentimento que precisa estar em mim nessa hora? Orgulho. Como que você vai combinar caridade com orgulho? Não combina. Então, vou te perguntar de novo, pode ou não pode? Ter caridade sem humildade? Não pode. Não cabe. Mas e esses monte de trem que acontece aí, que fica dando coisa para os outros, fazendo coisa para os outros? O que é isso? Agora é a época disso. O que está acontecendo nesses movimentos de fazer alguma coisa para alguém? Alívio da consciência, isso é uma coisa. Promoção, pode ser. Que mais? Nossa, gente, vocês não estão participando? Duvido. Então, vamos para a definição. Quando perguntaram lá no livro dos Espíritos o que era a caridade, como Jesus entendia, a resposta é uma combinação. Que ele diz assim, que para ser caridade precisa ter esses três aqui junto, benevolência, indulgência e perdão. Se não juntar os três, não é caridade. Precisa fazer essa mistura. Sabe, química, quando a gente quer fazer uma solução, você fala, precisa disso, senão não dá o que você quer. Então, se você quer caridade, você precisa juntar essas três coisas. Se não juntar, não é. Então, vamos lá. O que é benevolência? A bondade. Então, eu de alguma forma faço alguma coisa que tem mesmo esse bem para alguém ou para a situação. Isso é um fato. O que é indulgência? Agora está ficando difícil, né? Por que será que para a gente é difícil falar de indulgência? Porque a gente não conhece, né? Mas vamos ver por definição, o que é ser indulgente? Isso, é quando eu me esforço e compreendo a situação do outro e não anoto as faltas do outro. Eu entendo. Ok que ele errou, mas eu também já errei e ainda erro. Então, eu não vou apontar aquilo como falha. Eu entendo. É o tempo dele. Talvez ele ainda não tenha compreendido esse ponto. Então, falhou. E eu não vou ficar apontando. Isso é ser indulgente. Aí, o terceiro passo é perdoar. O que é perdoar mesmo? Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. O que é perdoar? Transformar, mas o que em que?
Gente, o que é perdoar? Nós falamos tanto disso outro dia. É que a gente só falou, né? Não é? Tá vendo? Tá vendo? Ó, quem eu preciso perdoar? Quem faz o quê? Quem me magoa, quem faz alguma coisa que me contraria, qualquer coisa. E onde fica essa pessoa que eu preciso perdoar? Pertinho de mim. Então vamos de novo. Para ser caridade, eu tenho que ter construído nessa relação benevolência, indulgência e perdão. Então, eu vou promover alguma coisa boa. Só que eu estou perto e eu vou ver os erros da pessoa e não vou anotar porque é o tempo dela. Ela tem o direito de falhar, de se equivocar, de receber nova chance. E para tal, eu preciso perdoar. Porque isso significa que eu não vou arrumar desculpa nem justificativa para sair, porque eu vou permanecer fazendo o bem, sendo indulgente e perdoando. Quando eu faço essa construção numa situação, o meu pensamento agora é um pensamento caridoso. Então, caridade é o que acontece dentro de mim durante aquela atitude. Não é o que eu faço, é o que está dentro de mim. E eu posso ter isso doando coisas materiais ou coisas morais. Eu posso ser caridoso enquanto eu estou ali servindo um copo de água ou enquanto eu estou ali ouvindo uma pessoa. Vai depender do que está dentro de mim. Então, o que a gente percebeu ali na história? Enquanto ele foi contando, ele mostrou o seguinte, que o Chico ficava caridosamente acolhendo as pessoas, mas que ele e talvez as pessoas ali que o cercavam estavam só ali para aprender, porque eles não tinham na intimidade a postura caridosa, porque eles julgavam as pessoas, eles avaliavam, eles faziam um primeiro movimento, mas talvez não os demais. E isso é importante, porque às vezes a gente fala, mas eu faço isso para ajudar. Então, eu faço. Às vezes eu estou no primeiro degrauzinho, eu faço coisas da benevolência. Não me importo de auxiliar lá na sopa, não me importo de levar a cesta básica, eu não me importo de fazer a benevolência e me retirar. Mas para uma transformação efetiva, eu preciso da benevolência, indulgência e perdão, para fazer uma transformação. Por isso, a insistência que faz tempo que a gente tem ouvido quando dizem assim, primeiro, você precisa aprender a caridade dentro da sua casa. E equivocadamente as pessoas falavam assim, não vou mais em tal trabalho não, porque eu tenho que fazer o bem lá dentro de casa. Não era isso que eles estavam falando. Eles estavam falando que dentro da sua casa você tem que ser bom, indulgente e perdoar o tempo todo para estabelecer a caridade. Quando eu faço isso, é natural, vai virar conquista. Eu começo a fazer com todo mundo. Mas para aprender, eu preciso de intensidade, de repetição. Então, aquela promoção que acontece uma vez por ano, não traz intensidade, não traz repetição. Eu não vou conseguir aprender a fazer isso. Então, provavelmente, lá, eu paro na benevolência. Porque para perdoar, eu preciso de proximidade, eu preciso atritar com a pessoa. Para ela fazer coisas que eu vou fazer assim, engole ingrata. Ela fez no tempo dela, a compreensão dela. Eu tenho que entender o que foi que aconteceu, sem julgar, e me esforçar para
perdoar. Mas perdoar me colocando naquele lugar e avaliando. Por quê? Porque muitas vezes eu vou chamar o perdão de conivência, de passividade. E ele não é isso. Não é falar, tudo bem, não tem problema, deixa quieto. Isso não é perdão. Perdão é uma força ativa, é virtude. Ela transforma e ama o outro. E isso eu preciso avaliar para fazer o melhor que eu posso, como se fosse eu que estivesse ali naquele lugar. Então, eu preciso fazer essa mudança de lugar com o outro. Então, o trabalho da caridade é bastante grande em nós. Então, a Joana diz assim, ó, caridade é a forma prática do amor. Precisa ter um movimento muito grande na minha intimidade para que eu aprenda essa caridade. Senão, eu sei dar coisas, mas eu não sei amar o outro. Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, quando ele fala, que sem humildade a gente se adorna de virtudes, isso faz uma confusão grande, porque assim, a educação, a polidez, faz parecer que a gente é bom. Quando a gente não é, a gente só é polido. Quando eu sou treinado a ter boas maneiras, parece que eu sou uma pessoa delicada. E às vezes eu não sou, eu só fui bem treinada. Quando sou uma pessoa culta, parece que eu sou muito capaz e às vezes eu não sou, eu só detenho conhecimento. E essa confusão está relacionada com o tanto que a gente ainda é muito ligado à matéria. Então, vamos pensar. Lá no comecinho da história, se nós tivéssemos que lidar com a figura que ele descreveu, a gente teria algum interesse de conversar com o tal do Jorge? Porque dentro de nós é aquilo assim, gente, tem tempo para perder. O que eu vou aprender com um cara desse? Eu não quero. Aí, quando o Chico conta quem é o Jorge, um espírito de tal merecimento que Jesus vem buscar, a gente faz assim, Aí eu quero observar como que ele apreciava a vida, quais eram os valores, aí me interessa. Então, um dos maiores entraves para a conquista da humildade é o materialismo. E aí agora vem um outro desafio. Toda vez que a gente é questionado, você é materialista? Qual é a nossa resposta clássica? Não. Gente, e de verdade a nossa resposta é não, e nós não nos achamos materialistas. A gente tem a impressão que nós já nos desvencilhamos dos valores da matéria, como se a gente já conseguisse viver uma situação mais espiritualizada. Por isso que eu comecei e disse assim, tenta não ouvir e analisar, mas é ouvir com o coração, porque a gente ainda tem muita dificuldade para sentir as coisas. Primeiro, o impacto para nós do que é material é muito forte. A beleza, a harmonia, as coisas materiais ainda fazem uma impressão muito grande. E é o materialismo que me impede de muitas conquistas do espírito. Então, esse vai ser um grande trabalho
que nós vamos desenvolver, porque eu preciso descobrir, que hora que eu sou. Porque, de verdade, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Porque toda vez que me pergunta, a minha tendência é falar não. Só que assim, a lógica me mostra que a resposta é sim. Porque se eu tenho vergonha dos meus erros, se eu valorizo bens, se eu gosto de descansos prolongados, se eu gosto e valorizo títulos, situações, eu sou. E se eu sou e não reconheço, é porque eu sou com tanta força, está tão misturado em mim, que eu ainda não consigo ver. E isso é um processo de todos nós. Quando que alguém que tem um vício reconhece? Só a hora que ele começa a decair, que não tem mais jeito. A hora que ele está perdendo tudo. No começo, ele fala assim, imagina que é vício, tudo sob controle. Eu faço só porque é legal, mas a hora que eu quiser eu paro com isso. A gente faz exatamente a mesma coisa. Imagina que eu sou materialista. Eu compro porque está na promoção. Eu faço porque é gostoso, mas a hora que eu quiser eu paro com isso. Para nada. E a hora que a alma deprime e a gente fica lá destruído, como é que o viciado faz mesmo para tentar aliviar a dor? O que ele faz de novo? Usa. O que o materialista faz? Corre comprar. Corre gastar. Por quê? Para ver se alivia a minha angústia. Eu vou buscar o meu vício. Só que a hora que me pergunta, mas você tem isso? Eu não. E materialismo não está ligado só com comprar coisas, né? Conquistar títulos. Fazer jogo de sedução, porque é corpo. Isso tudo é nuance de materialismo. Então, às vezes, eu tenho materialismo da raiz até a copa e não percebi. Por isso que eu estou enrolada. Então, agora eu tenho que ter uma cautela e começar a me questionar e avaliar em cada situação. Por que isso é importante para mim? Por que quando isso acontece eu me irrito, ou eu fico triste, ou aquilo? Porque senão a gente não consegue entender. E a gente tem essa dificuldade. Então, eu preciso agora avaliar e entender em qual ponto. Será que eu ia dar conta de viver que nem esse Jorge? Para mim é importante a beleza ainda? Tudo bem ter uma roupa só? Banho, creme, desodorante, perfume, shampoo, creme, finalizador, começador. E aí a gente quer falar mal do cheiro do outro. Então, olha só, eu não entendo. Parece que distante da minha realidade. Então, eu preciso começar a avaliar o que ainda me enrola, às vezes até me escraviza, que é materialismo e eu não consigo nominar. Lu, hoje se me perguntarem, né, se eu sou materialista, eu sei que eu sou. Assim, extremamente. Mas, em algumas situações, eu consigo reconhecer exatamente que eu estou sendo. Em outras, que não são assim tão palpáveis, eu acho que eu me perco. E aí, eu continuo assim, eu sei que sou, eu não estou ainda naquela, eu não sou materialista, mas sei quais as situações que são mais assim palpáveis mesmo que eu estou sendo, mas eu não sei ainda como deixar de ser. Vamos ver se agora eles aceitam participar. Quem está nesse barco junto com a Lúcia? Porque eu acho que isso é uma realidade. A gente é tanto, com tanta força, que você reconhece que está sendo. Dói.
Você fica mal? Ai, gente, eu não fico, eu tô pior que você, então. Eu não fico. Porque, de verdade, o Chico falava assim, ó, por que uma pessoa precisa ter 20 pares de sapatos se ela só tem 2 pés? Quem de nós, se amanhã for comprar sapato, tendo 50 em casa, vai sentir alguma coisa? E vai chegar em casa e vai escolher o pior dos piores, dar para alguém e se achar caridoso. Olha que situação terrível a nossa. Então, de verdade, eu acho que a gente faz e nem tem conflito. Então, significa assim, ó, eu sei que está errado, eu sei que é fora da lei, mas nem te ligo, pé de figo. Vou fazer. É uma pergunta. Qual a vantagem de eu não ser materialista? O que eu ganho com isso? Ó, isso não é uma coisa minha. Segundo Gabriel Delany, cada vez que você tira um pezinho do materialismo, você aumenta um pezinho de espiritualidade. As duas coisas juntas não é possível. Não dá para ser uma conquista espiritual com uma conquista material. Se tiver junto, não cabe. Não, ele fala que não dá para ocupar o mesmo espaço. Então, é uma regra de crescimento. Não porque é uma imposição, mas porque quanto mais é espiritualizado, menos valor se dá às coisas materiais. Eu lembro que tem um diálogo do Chico, onde ele fala assim, que ele precisava ter, ele gostava muito de gato. Ele tinha gato, cachorro, conversava com formiga. E ele falava assim, que ele precisava ter muita essa ligação, encontrar muitas coisas, para ele ter um motivo para valorizar a vida material. Porque senão, como ele saía muito fácil, ele ia ficar na comunhão espiritual o tempo todo, porque isso para ele era rápido. Então ele ficava o tempo todo olhando para os menores, para ele ficar ligado aqui. É uma pergunta assim também. Qual a vantagem de você espiritualizar a vida? A banca é essa? Aqui a defesa? Ó. Para a gente espiritualizar a vida, qual é a vantagem? É o único jeito da gente ser feliz de verdade. Porque, assim, qualquer outra conquista material, ela tem uma duração muito curta, muito previsível. A gente conquista aquilo, dura um pouquinho e desaparece. Porque logo eu já tenho outra meta, outro objetivo em relação a conquistas materiais. Mas cada vez que eu conquisto qualquer coisa em relação ao meu crescimento espiritual, aquilo traz uma plenitude. E a gente tem uma constância naquela conquista e fica bem. Então, como é que eu vou conquistar o meu equilíbrio, a minha paz e a minha felicidade? Espiritualizando. Não tenho outro caminho que não seja esse. Porque ela está falando tanto para nós que nós precisamos, para todos nós precisamos espiritualizar a nossa vida, nós precisamos deixar de ser materialista. Mas qual a vantagem disso? Porque eu entendo que é bem isso que ela falou também. Porque nós não sabemos o que é felicidade. Conforme nós vamos espiritualizando a nossa vida, nós vamos tendo acesso à felicidade. Lógico que são fulcros, porque a felicidade é coletiva. Então, a vantagem é essa, a vantagem é realmente nós sermos espíritos felizes. Porque quanto mais materialistas nós somos, mais iludidos nós somos, mais eufóricos nós somos, vivemos na euforia e não na felicidade. Então, espiritualizar todo esse esforço e deixarmos de ser materialista tem um objetivo, que é nós sermos espíritos felizes, porque nós somos espíritos iludidos, né, e eufóricos, não felizes. Então, vai ficar para a gente começar, né? Porque essa conversa da humildade, ela vai precisar de muito tempo, de muito da nossa atenção. Mas, por mais que a gente faça a teoria, vê que a teoria, assim, ó, informou a cabeça.
Mas eu tinha certeza que essa teoria não tocaria o coração de ninguém. E ver que, quando a gente começou com a história lá do senhorzinho, talvez ele não tenha trazido nenhuma informação preciosa, mas a vibração do que faz acordar em nós é a definição melhor para nós do que é humildade. Por quê? Porque eu senti uma coisa que não é o meu habitual. Então, como a gente vai aprender? Nós vamos aprender com pessoas que bondosamente Jesus permite na nossa vida, que nos sinalizam, e que muitas vezes são pessoas que a gente olhou e falou assim: larga de ser boba, você é muito boba, você baixa a cabeça para todo mundo te faz de boba. E depois a gente aprende que talvez aquela pessoa saiba ser humilde, ela tenha mais paz e mais gratidão pela vida. E aí a gente olha aquilo e faz assim, ó, eu não sei fazer isso. E aí a gente começa a pensar, como é que será que faz para chegar aí? E aí a gente percebe que a pessoa humilde, ela pode ter coisas, mas ela não é possuidora de coisas, porque ela não agarra nas coisas. Se as coisas saem da mão dela, ela continua com a mesma tranquilidade. E aí a gente fala assim, como é que ela perde isso e não se altera? E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter alguém próximo que tem essa característica. E que talvez é exatamente a pessoa que até agora a gente não deu conta de admirar, porque ainda não me interessava nem abrir mão do materialismo e nem começar a pensar como é que eu vou fazer para conquistar a humildade. Nós em casa tivemos uma experiência, eu já falei muitas vezes disso aqui, de uma funcionária nossa que morreu de câncer muito rapidinho. Eu acho que nessa vida foi a pessoa mais humilde que eu tive contato. Porque eu podia chegar do jeito que fosse. Ela não saía do prumo. Ela olhava para as meninas e fazia assim, ó, vocês fiquem quietas que hoje a Lulu está cachita. Então, assim, ó, até hoje, já vai fazer quase uns 4 que ela morreu. Até hoje, a gente lembra situações que nós vivemos com ela, porque o que ela tinha por conquista era muito diferente da nossa realidade. O marido abandonou ela com 2 crianças e não pagava pensão. Eu falava para ela assim, eu não acredito que você vai largar isso desse jeito. Ela olhava para mim e ela falava assim, para quê? Ele não quer pagar. Se ele não reconhece o filho dele, não é comigo brigando com ele que isso vai acontecer. Isso é um problema dele. Aí, a todo evangelho, guardava a violinha no saco e, ó, dava linha. Porque eu sei falar, ela sabia fazer. E eu nunca vi ela arrumar confusão, nesse sentido, com ninguém. Então, o senso que ela tinha da lei de Deus era muito grande. E eu, com tudo que eu estudava, não sabia fazer nada daquilo. Então, assim, ó, de vez em quando, a gente convive, só que eu vou falar, talvez se a gente fosse conversar com ela, pelos erros de português, talvez a gente falasse assim, não tem tempo a perder, né? A pessoa não vai me acrescentar. De teoria, não. Mas de te ensinar a fazer, talvez é o caminho. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para registrar o que a bondade de Deus já nos permitiu ter contato, para que a gente possa continuar. Ó, só um recadinho. Semana que vem, estaremos aqui normalmente, né? Mas é a antevéspera de Natal, eu sei que muita gente vai viajar. Então, o que vai acontecer é o seguinte, nós não vamos continuar teoria.
Talvez a gente vai trazer um tema, pode estar ligado à humildade, vai acontecer normalmente, mas a gente não vai avançar no texto em si, porque tem gente que vem o ano todo e tem compromisso de família e tudo bem. Mesma coisa no outro domingo. Estaremos aqui normalmente, vai ter reunião, vai ter estudo, mas é antivéspera de ano novo, muita gente viajando, então a gente vai reunir. Quem tiver tempo, vem, porque olha, gente, para alguns é uma alegria essa data, mas para outros é a fase do ano que é mais difícil. Então, eu falo, é uma época que as pessoas precisam muito da nossa vibração, do nosso acolhimento, né? Porque, assim, como a gente fica mais sensível para o amor, a gente fica mais sensível para a dor também. E, por incrível que pareça, no mundo de prova e expiação, as pessoas sofrem muito ainda, por muitos motivos. Então, é bastante importante essa nossa união. Então, quem tiver, quem puder, estaremos aqui, né, nas 2 antevésperas. Aí, depois, a gente toca o ano normalmente, a gente retoma a nossa discussão de humildade e daí vamos para frente. Tudo bem até aqui? Alguma colocação? Podemos encerrar? Eu desejo, para o ano que vem, vocês todos venham com muita vontade de falar. Desejo mesmo.